Pregação de casa em casa. Eram os apóstolos o corpo governante da igreja primitiva? Vídeo número 27. Uma produção Torre Smo. A Watchtower fala abertamente, ou sem pudor para alguns, que o Colégio Apostólico foi o primeiro corpo governante da igreja. Claro que é uma insinuação biblicamente insustentável, mas vamos fazer de conta que é verdade para desenvolver o raciocínio desse vídeo. Vamos desafiar um pouquinho só os neurônios, os Rutherfordianos. Os discípulos de Rutherford dizem que são os únicos a fazer evangelização de porta em porta de forma organizada e sistemática. Tudo parte de um equívoco, intencional ou não saberei dizer, da tradução de um versículo de Atos dos Apóstolos. O versículo em questão é Atos capítulo 5, versículo 42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus, o Cristo. Essa passagem bíblica pareceria autorizar ou justificar o proselitismo de casa em casa, como se os Rutherfordianos, estivessem seguindo as pegadas dos discípulos. Mas será que era isso mesmo que fazia a igreja primitiva? Será que o corpo governante e os seus ministros realmente imitam os apóstolos? Vamos ver um pouquinho mais de perto? Não é intenção de Torre Smo, a Torre Boa, abrir um debate acadêmico pouco produtivo para explicar esse vídeo. Serão exibidos alguns versículos-chave para desmistificar esse equívoco. Você poderá simplesmente pausar o vídeo e fazer um screenshot para confrontar com a tua Bíblia. Se você não tiver uma Bíblia católica ou protestante, poderá tranquilamente usar a TNM nesse caso. A expressão grega traduzida por de casa em casa é katio oikon ou kataoikon. E pode ser escrita com ou sem o uso de apóstrofe, simplesmente por questão de estilo e conveniência fonética, sem, contudo, alterar o significado da expressão. Se pode traduzir como de casa em casa, pelas casas, em casas ou nas casas, indicando um movimento ou atividade relacionada às casas. Literalmente, segundo as casas. Lembremos que todos os 4 evangelhos se chamam segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. E basta ler esses títulos nos 4 evangelhos para saber que segundo é kata. Portanto, quando um Rutherfordiano ou qualquer outro religioso vier até a você querendo sustentar que Atos 5:42 ordena ou autoriza que se vá literalmente de casa em casa, você poderá sugerir de ler os versículos que mencionarei, onde a mesma expressão é traduzida com as outras nuances sugeridas acima. De casa em casa não tinha a conotação defendida pela Torre como um método sistemático, exaustivo, de porta em porta, mas que a mensagem era compartilhada em casas ou nas casas. Por exemplo, Jesus não ia de casa em casa, mas nas casas onde era convidado.
Será que para a Torre Jesus não era um bom proclamador? Era o tal fraco espiritual, como eles alegam a quem não cumpre essa ordem da sede mundial e não da Bíblia? A parte o fato de uma ambígua interpretação motivada da tradução de muitas Bíblias, e não só da TNM, de Atos dos Apóstolos 5:42, os rutherfordianos insistem que a evangelização, no caso deles, propaganda empresarial, pois objetivam distribuir suas literaturas e seus dogmas, seja literalmente de porta em porta. Mas, se compararmos o mesmo termo grego usado nesse versículo e em outros versículos, inclusive, mas não somente no livro de Atos dos Apóstolos, se chega à conclusão de que essa visita nas casas, e não necessariamente de casa em casa, não tinha a conotação defendida pela Torre como um método sistemático exaustivo, mas que a mensagem era compartilhada em casas. Algumas Bíblias, sobretudo, mas não somente em outros idiomas, preferem inclusive a tradução pelas casas, por ser mais precisa em transmitir a natureza flexível e segura das reuniões dos primeiros cristãos em um contexto de perseguição. Já a tradução de casa em casa pode ser vista como um esforço evangelístico mais organizado e sistemático, o que pode não refletir totalmente as condições e prática dos primeiros cristãos. Mas visto que o objetivo desse vídeo não é o de discutir sobre as traduções e a história da igreja primitiva, e sim o de aceitar por um pouquinho a absurda hipótese de que os apóstolos eram o corpo governante da igreja nascente, para ver um pouquinho mais de perto a prática dos apóstolos e a prática do corpo governante, vamos encerrar aqui essa pequena amostra escritural. Mas nunca mais esqueça, não é necessário pegar ao pé da letra, de casa em casa, porque os apóstolos e seus colaboradores, sabendo do perigo de vida que corriam, seguramente não faziam o anúncio casa por casa, de todos os bairros, com mapa e tudo mais, como fazem os rutherfordianos. Eles iam nas casas dos que voluntariamente abriam suas portas para divulgarem a mensagem. Um clássico exemplo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Convenhamos que seria ridículo pensar que os apóstolos almoçassem de casa em casa, mas que o faziam na comunhão dos que se convertiam e disponibilizavam suas casas. Mas, voltando ao objetivo desse vídeo, vamos nos aventurar no mundo do faz de conta e analisar o método evangelístico descrito no livro de Atos dos Apóstolos, como se os discípulos formassem o discutível corpo governante odierno. Irei propor alguns versículos antes de apresentar a minha tese. Será suficiente pausar a tela e fazer um screenshot para depois ler comodamente. Antes de prosseguir na reflexão, será suficiente ler juntos Atos, capítulo 21, versículos 5 e 6.
Depois de passarmos ali aqueles dias, saímos e seguimos a nossa viagem, acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhas até fora da cidade, e postos de joelho na praia, oramos e despedimos-nos uns aos outros. Embarcamos e eles, os irmãos e as irmãs, ou a igreja local, voltaram para casa. Não quero colocar uma quantidade infinita de versículos para refletirmos juntos, inclusive porque acho que a maioria, se não todos, os que estão visionando esse vídeo têm familiaridade com a Bíblia e suas histórias. Os discípulos, os 12, que foram elevados a apóstolos, saíram a levar a boa notícia, e depois Jesus enviou mais 70. Naquela época, não existia ainda a igreja, não como a entendemos hoje. Obviamente, não existia também o Salão do Reino. Quando Jesus, ressurrecto, dá as últimas instruções aos apóstolos, e não à igreja que ainda estava por nascer, ele comissionou os apóstolos a ir em todo o mundo. Pois bem, se os apóstolos, segundo o dogma da Torre, eram os precursores do atual corpo governante, se percebe nitidamente que a igreja dava todo o apoio logístico do ponto de vista material e espiritual. Mas a responsabilidade de cumprir a chamada missionária apoiava-se sobre os ombros dos ministros de culto, passando desde os apóstolos aos missionários, evangelistas, diáconos e todos os que tinham uma vocação ministerial. A igreja voltava para casa. É o que está escrito bem detalhadamente em Atos 21, 5 e 6. Vamos ler novamente essa passagem de Atos? Depois de passarmos aqueles dias, saímos e seguimos a nossa viagem, acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhos até fora da cidade. E postos de joelho na praia, oramos e despedindo-nos uns aos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. Era o hipotético corpo governante que ia de casa em casa, vilarejo por vilarejo, e não a comunidade local, que voltava para casa. Agora eu te pergunto, por que a torre inverteu os papéis? O corpo governante fica no conforto de suas mansões, escritórios, estudos televisivos privados, com todos os benefícios que a vida de rico lhes oferece. Enquanto se pode observar a igreja indo no campo. Você tá tereré, vida TJ é difícil, como que vida TJ é difícil, como que eu quero morrer de engodo no carrinho me matar, eu quero morrer de açoite se o carrinho abandonar, vida TJ é difícil, como que... Claro que esse mal não é prerrogativa só da torre. O que não falta são os oportunistas da fé. Se a igreja, os irmãos e as irmãs de uma determinada congregação sente o desejo evangelístico, é algo louvável e bem aceito, seja claro. Mas a obrigação vocacional ou ministerial pesava e pesa sobre os homens da dianteira,
como amam definir os membros rutherfordianos aos que exercem algum tipo de serviço ministerial. E não da igreja ou congregação, que tem outra chamada, mas não a de ser evangelista. Sobretudo os que não têm o dom da homilia e são obrigados ou convencidos a fazerem algo contra a própria natureza, porque o seu silêncio faria menos dano. Já o membro que sente o coração arder para proclamar as boas novas, deve fazer isso sim, mas por paixão e não por obrigação. Você não acha que os 9 anciãos de Warwick e os seus diretos subalternos deveriam descer no campo, porque insistem em se passar por herdeiros do colégio apostólico? Mas muito mais que os apóstolos, Jesus não ia de casa em casa, mas nas casas onde era convidado. Mas, já que insistem em serem a continuação dos apóstolos de então, se comportem como os apóstolos de então. Ou têm medo de sofrerem as consequências que sofreram os primeiros? Tem certeza que você vai continuar a puxar a charretinha publicitária sob sol, sob chuva ou sob neve, enquanto que os que teriam a obrigação de fazer estão no conforto do ar-condicionado no verão ou no aquecimento no inverno? Faça se quiser, mas não aceite que é uma tua obrigação. Igrejas ou salões que instrumentalizam a Bíblia para tirar vantagem não merecem a tua dedicação. Eles ovacionam o teu trabalho para inflar o teu ego, pensando estar cumprindo uma chamada que, na verdade, deveria ser deles. Torresmo. Somos muito ovacionados.